Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre os encabrestados por Mamon, os que se dizem liberais, né? No último vídeo eu falei sobre aqueles que se dizem conservadores, mas são hipócritas, porque apenas conservam a ilusão de superioridade, separatividade, enfim, deixar o link logo aqui ao lado. Mas hoje eu vou focar justamente nos liberais. Primeiramente, entender de onde veio o chamado liberalismo, né? O liberalismo, ele é de um momento muito importante da história, sabe? Em um momento em que a humanidade, em que já estava se passando várias revoluções em vários lugares do mundo, e foi necessário para a burguesia criar uma ideologia que desse sustentação de base revolucionária para eles tomarem a ilusão de poder, né? Então, gostaria de focar exatamente em uma época específica, que é da década de 1780. 1787 a 1788 foi quando aconteceu a formação da falácia constitucional dos Estados Ímpios americanos. E seguido em 1789 da tomada da Bastilha, da Revolução Francesa. Por que isso aconteceu? Foi um movimento de várias ordens iniciáticas para a constituição da sinarquia. Né? O que foi pensado foi a aplicação da própria sinarquia. Eu vou falar mais em vídeos adiante sobre a sinarquia, que é a base, também uma das bases, para a própria monarquia. Mas, basicamente, a sinarquia é um regime em que já era pensado desde antes pelos próprios templários e egrégoras anteriores aos templários, que é a formação do reino do Pai na Terra, entende? Consciente para todas as pessoas. E esse momento revolucionário que foi a década de 1780, onde Cagliostro, o próprio Saint-Germain, enfim, várias pessoas proeminentes das ordens ocultas, ordens iniciáticas, teve todo esse mecanismo por trás para que houvesse essa revolução que que acabou sendo tomada pela burguesia e como toda a revolução, aqueles que eram arquitetos da revolução, que se auto-intitulava elite intelectual, tomou para si e acabou usando isso. Qual é a melhor forma de definir isso? Bom, o próprio lema da Revolução Francesa, a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Esse lema deu a base a três pensamentos políticos muito importantes. Primeiro, a fraternidade gerou o socialismo, a igualdade gerou o comunismo e a liberdade gerou o capitalismo. Ou seja, a ditadura de Mamon foi uma deturpação da própria ideia de liberdade, entende? Usada pela quadrilha ímpia de vândalos genocidas, ou seja, a burguesia, para a tomada da ilusão de poder, entende? Então, qual é a melhor forma de definir isso? A melhor palavra que define isso é a ganância. A ganância destes que eram parasitas desde antes mesmo, na época do regime feudal, em que eles eram apenas agentes de troca, entende? Eles nada produziam, pegavam os produtos na mão do camposinato, dos camponeses,
e levavam para as cidades e vendiam lá, e assim fizeram suas fortunas. Daí surgiu várias famílias que acabaram se tornando banqueiras e que foram passando essa ilusão de poder, foram passando esse posto na hierarquia dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas para os seus filhos e netos. Um exemplo são os Rothschilds, que com o dinheiro que ganhou justamente fazendo isso, parasitando no trabalho dos outros e financiando guerra de um contra o não importando o lado, sabe? Para justamente controle dos bancos centrais, como eu já falei nos vídeos anteriores, de vários países e, enfim, mantendo-se até hoje como uma dessas famílias que controlam o sistema ímpio capitalista. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre justamente o libertarianismo. O libertarianismo foi essa ideologia, essa ilusão criada pela burguesia para que desse esse ar de que eles têm de base autoritária para o que eles estavam fazendo, entende? Então eles pegaram o aspecto da liberdade, que é algo muito importante, que é justamente você viver o logos dentro de ti, viver a lógica que rege a todos os seus pensamentos conscientemente, sabe? Passando por esse processo iniciático, a qual esses burgueses, em grande parte, passaram, sabe? Que é o de justificação diante do Pai, o de regeneração e o de iluminação. Eles não completavam totalmente o processo iniciático. Eles entendiam até o arcano 6, a compreensão dos primeiros 6 arcanos, e não chegavam a entender a vitória. Eles não concebiam o arcano 7, que é a própria vitória, que é a dedução lógica. Porque paravam no seu querer egóico. E o querer egóico do ímpio é sempre a queda, entende? Então, no arcano do livre-arbítrio, eles escolhiam o caminho através do querer egóico, ou seja, eram donos de escravos, botavam a sua ganância acima do bem do próximo, do amar ao próximo, como a ti mesmo. Logo, não concebiam o arcano 7, a vitória, consequentemente não concebiam a justiça, que a todo momento emana, cria forma e materializa a queda deles, entende? Então, eles deram essa maquiagem de libertarianismo, ou seja, de liberdade, para a escravização que eles faziam dos povos, entende? A colonização de outros povos, a exploração de outros povos, o viver do sangue e do suor do povo, parasitar através do esquizofrenismo, entende? Então, justamente isso, o libertarianismo é justamente uma maquiagem para o sistema ímpio capitalista, a ditadura de Mamon, entende? A ditadura burguesa, no caso, a ditadura de Mamon, do capital, entende? E o Estado é apenas uma forma de gerenciamento dos negócios dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, entende? Então, o libertarianismo é apenas essa maquiagem para o próprio sistema ímpio capitalista, sabe? Então, eu fiz alguns tópicos para falar sobre isso. A decadência do libertarianismo junto à própria antidemocracia representativa. Por quê? Porque ao você assistir esse vídeo, a você passar esse vídeo adiante, a você falar sobre a verdadeira liberdade, que é o viver o Logos dentro de ti, a palavra de Deus, o próprio Cristo dentro de ti, ser um só com Cristo. Jesus, através do próprio Logos divino imutável, a lógica que rege a todos os pensamentos, justamente vivendo totalmente esse processo iniciático, ao qual esses burgueses dessa época de 1780 não compreenderam totalmente, pois eram donos de escravos, e posso dar outros exemplos, mas falarei mais adiante, junto à antidemocracia representativa. Por quê? Porque a antidemocracia representativa é mais uma maquiagem criada por essa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a própria burguesia, criada por Mamon,
ou seja, através da sua própria ditadura, para que você escolha outro senhor e não conceba o próprio senhor dentro de ti, o próprio pai dentro de ti te governando, entende? E essa antidemocracia, e eles deram ares, ou seja, uma maquiagem, chamando de democracia uma ditadura de Mamon, entende? A ditadura burguesa, sabe? A ditadura dessa classe dominante, da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, que você faz parte ao votar, entende? Você, ao escolher outro senhor, você, ao aceitar que outro te governe, você está negando a própria palavra do Cristo, entende? Porque ninguém pode ter dois senhores, sabe? Negando a palavra de Deus é ímpio e vive a queda, entende, irmão e irmã? Então, essa maquiagem de democracia se desfaz a todo momento, assim como a maquiagem deles do liberalismo e do neoliberalismo, né? Que é a própria maquiagem da ganância, de Mamon, entende? Junto ao aumento da consciência da real liberdade, a compreensão de que o Logos te governa, entende? Corrompida desde a Revolução Francesa, 1789, e da falácia constitucional dos Estados Ímpios Unidos em 1787 e 88. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre a cultura do cancelamento, como uma nova forma da pós-moderna do totalitarismo, entende? O que esse liberalismo faz? Ele divide para conquistar, entende? Divide o povo em minorias, em ilusões de minorias, para justamente controlar essas minorias, entende? Porque é mais fácil para eles controlar o povo quando o povo não se entende como povo, como classe trabalhadora, quando o povo tem consciência de classe, entende? Ou seja, a consciência una, consciência de que são um só, sabe? E aí a mesma cultura de cancelamento foi usada pelos nazistas, e isso mostra realmente através da ilusão de superioridade dos chamados liberalistas, dos chamados liberais, que justamente demonstra que eles são nazistas. Os nazistas fizeram a mesma cultura de cancelamento com os judeus e com a cultura judaica, entende? E a cultura do cancelamento, ao mesmo tempo que nega o liberalismo, nega a própria liberdade, ao não ouvir o próximo, ao ignorar o próximo, em essência, nega a própria ideia de liberdade em essência, é uma arma da ditadura liberal, ou seja, da ditadura burguesa, da ditadura de Mamon, que escolhe quais minorias cancelar ou não, entende? Ou seja, eles sempre vão escolher as minorias que os apoiam, sabe? Ou seja, quanto mais eles propagam a ideia da existência de minorias, mais o povo pega a visão da unidade que ele é, entende? Do próprio um que somos. Que é novamente uma negação do Evangelho, negar o um em Cristo que todos somos, entende? Então, a ditadura liberal é o próprio berço do fascismo, porque a ditadura liberal, ou seja, a antidemocracia representativa, o capitalismo, a ditadura de Mamon, ele gera as duas colunas do fascismo, que é a ilusão, ou seja, gerada pela ilusão de separatividade e de superioridade. Separatividade, no caso, é justamente a ilusão de que o Estado, aquele que gerencia os negócios da própria classe ímpia, ou seja, da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, tem o direito de punição sobre o povo. Entende? Sabe? Essa casta se acha no direito de punir o próprio povo e de um controle sobre a vida e a morte do povo, ou seja, uma ilusão de superioridade, nazismo, entende? O próprio liberalismo é a base do próprio nazismo, que é a base também do fascismo, sabe? O colapso do liberalismo, base do próprio capitalismo, se torna a única ideologia base do capitalismo, pretendendo ser uma língua universal,
algo totalmente imposto, ou seja, do mercado livre, da antidemocracia, do parlamentarismo, do individualismo, da cultura tecnológica, ou seja, eles tentam abranger eles como base disso tudo, entende? Pois são a própria base da antidemocracia, a própria base do mercado livre, ou do próprio mercado de mamon, e do parlamentarismo, que é justamente gerado pela antidemocracia representativa, do individualismo, que é o sobrepor o ego sobre o um, que todos somos, entende? Que é a base do próprio materialismo, e da cultura tecnológica. Ou seja, o próprio liberalismo, a antidemocracia representativa, a falácia constitucional, ela gera o materialismo, gera o capitalismo, gera o ateísmo, porque não concebe a unidade, logo não concebendo o Pai, que a tudo rege e é a própria essência, logo não concebendo a própria essência, o colonialismo e da escravização, sabe? Ou seja, a escravização nada mais é do que a venda sobre os olhos do povo que não consegue enxergar a real liberdade, por serem materialistas. A real liberdade é viver o logos, entende? Divino e imutável. A essência que se comunica contigo a todo momento. E essa é viver a liberdade. É viver o caminho una da essência, entende? Do próprio Pai, Elohim. Ou seja, o liberalismo, o capitalismo, a ditadura de Mamon, ela é tanto esquizofrênica, ou seja, rompida com o real, rompida com a essência, com o próprio Pai dentro dela e dentro de todos nós, ou seja, não enxergando a sua queda logo à frente no abismo, e também gera o próprio suicídio, sabe? É uma sociedade, aquele que se diz liberal, ele é suicida, entende? Porque nega a própria vida dentro dele. Por exemplo, por isso que usam carros através de combustíveis fósseis, que destrói a Mãe Terra todos os dias. Por isso que a todo momento matam e genocidam o povo para que haja uma economia e eles lucrem mais. A ganância deles gerem a própria morte do próximo, não enxergando que a morte do próximo é a morte deles também, entende? Porque o salário do pecado é a própria morte, sabe? E, enfim, guerras, ocupações, colonização, tudo isso são formas suicidas do próprio capitalismo, da ditadura de Mamon, do liberalismo, entende? O liberalismo é um crime, ou seja, contra a humanidade, entende? É um crime contra a própria unidade, que por ser um crime gera a própria queda dele, entende? Da ideia de liberalismo, seja neoliberalismo ou o próprio liberalismo, como eu expliquei desde o começo, sabe, como ele surgiu e etc. Por hoje eu fico por aqui, eu vou falar um pouco mais sobre os encabrestados por Mamon, os liberais, nos próximos vídeos, mas peço para que vocês estudem mais sobre a própria sinarquia, peço para que curta o vídeo e se inscreva no canal e até mais.